vamos para a melhor parte da nossa aula, a parte dos exercícios, onde estamos praticando aquilo que nós estudamos. Então, vamos dar continuidade aos exercícios e veja que eu vou fazer assim. Durante os exercícios, eu vou usar como uma revisãozinha para você ver como que você pode estudar e casos de dúvida. E em casos de dúvidas, você pode retornar ao vídeo, ler a legislação, ler o PDF, procura qualquer meio que você tiver para tirar sua dúvida. Porque na hora que você pega uma questão dessa e fica na dúvida, não tem certeza, esta é a hora de você correr atrás e achar a resposta certa. Porque na hora da prova, é só você e aquilo que você estudou, aquilo que está na sua cabeça. Você não pode pegar um livro, abrir o computador, não pode fazer nada. Mas agora, você pode. Então, aproveita agora e, se tiver dúvida, volta, lê, procura na legislação, faz qualquer coisa, não tem problema. Não se cobre de falar, eu preciso ler a questão, saber resolver e pronto. Não, agora é a hora que você está estudando. Então, você pode, sim, ter dúvida e voltar no assunto, voltar no material e tirar essa dúvida. Então, vamos lá. Vamos ver se você prestou atenção na minha aula. A respeito dos aspectos econômicos dos serviços públicos de saneamento básico, assinale o serviço que não pode ser remunerado por preço público. Lembra que eu falei sobre essa remuneração, que é a cobrança pelos serviços de saneamento básico? E aí eu falei dos serviços de saneamento básico. Eu falei sobre o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Foi? Foi. Falei sobre mais o quê? Falei sobre limpeza urbana e manejo de resíduo sólido. Certo? E eu falei também sobre o manejo de águas pluviais. E aí eu falei que tem um desses que é o diferentão. Tem um desses aí que é totalmente diferente. Lembra? Vamos ver. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês, tá? Antes da gente responder a questão. Abastecimento de água e esgoto. Tarifa e preço público. Lembra? Que o serviço ele é cobrado através de tarifa e preço público. Aqui, taxa ou tarifa e preço público. Que, na verdade, são outros preços públicos, né? O preço público. E o manejo de águas, eu falei que era o diferentão. Ele continha uma coisa que nenhum outro tinha. Tributo. Só que é tributo e taxa. Veja que ele quer saber o que não é por preço público. Lógico que aqui eu já te dei a resposta, né? Você olhou isso aqui, já olhou as alternativas, já sabe qual é a resposta. Mas mesmo assim, a gente vai ler cada alternativa. Eu vou até apagar aqui, ó. Pra não ter esse problema de você me enganar. Então, vamos lá. Qual desses serviços de saneamento básico não pode ser remunerado por preço público? Manejo de águas pluviais e urbanas. Ele é remunerado por quê? Tributos. Tributos e taxas. Abastecimento de água. Tem a opção de preço público? Tem. Limpeza urbana? Tem. Também tem a opção de preço público. Manejo de resíduos sólidos urbanos? Tem a opção de preço público? Tem. E o esgotamento sanitário? Também tem. Para te ajudar a lembrar, na lei e na nossa aula, tá assim, ó. Abastecimento de água tá junto. Dê de novo. O abastecimento de água está junto com esgotamento sanitário. Então, tá esses dois como
tarifa e preço público. E na nossa aula também está limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos juntos, formando taxa, tarifa e preço público. Aqui o que a banca fez foi só destrinchar, colocar eles cada palavrinha numa alternativa. Mas esses dois aqui estão juntos na legislação e esses dois também estão juntos. O único que não pode ser remunerado por preço público, águas pluviais urbana. Fácil, não é? Nossa, professora, questão difícil essa daí, hein? Olha o tamanho dela. Já dá um tremedeiro, já dá um suador. Meu Deus, olha o tamanho dessa questão. Fiquei até com preguiça de ler, né? Mas vamos ler. Ó, essa questão é de uma prova para fiscal do meio ambiente, de 2014. A outra opção que você pode procurar questão. Vamos lá. Com relação à lei 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico, assinale as afirmativas a seguir. Vejam que ele dá a afirmativa 1, afirmativa 2 e a 3. Ele quer que você diga quais estão certas e depois marcar está correto o que se afirma em marcar qual dessas estão corretas. 1. Primeira afirmativa. Os serviços públicos de saneamento básico domésticos são cobrados de acordo com a faixa do valor utilizado do IPTU. Aí você lê essa questão e fala assim, não lembro disso não. Continua. Continua lendo a questão, bola para frente. 2. Ouvido previamente o regulador e desde que inserido nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador do serviço mediante contrato específico. Aí você lê essa questão e fala assim, eu lembro de ter lido isso. Tanto que eu li, não dei muita importância, mas eu lembro de ter lido sobre grandes usuários poder negociar suas tarifas. Eu lembro de ter lido isso na legislação. Aí você já fala assim, essa aí eu já tenho mais certeza que tá certa, porque eu lembro que eu li. Essa daqui de IPTU, não lembro disso não. Próximo. Em situação crítica. Cadê? Eu perdi. Em situação crítica de escassez ou contaminação. Eu lembro de ter lido isso também, hein? Vamos lá. De recursos hídricos que obrigue a adoção de racionamento declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência com o objetivo de cobrir custos adicionais. Ó, outra palavrinha que eu lembro de ter visto, custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro. Lembro disso também, da prestação e da gestão, tá errado aqui, hein? Da gestação da demanda. Eu acho que essa palavrinha tá errada, mas tá. Isso aqui não é erro, que a questão tá errada não, tá, gente? Isso aqui deve ser erro de digitação. Mas vamos lá. Primeiro, eu não lembro de ter estudado isso, não lembro de ter lido na legislação em canto nenhum. Eu já vou considerar que tá errado. Não lembro. IPTU? Não, porque primeiro que se for cobrado o saneamento básico doméstico, vai ser de acordo com o peso e o volume do lixo, por exemplo, por habitante ou por domicílio. Lembra disso? Não tem nada a ver com IPTU. Agora, o 2, o 3, eu lembro de ter visto sim, de ter lido. Eu lembro de ter lido sobre... Eu estou falando assim como se fosse você, tá? Eu lembro de ter lido sobre grandes usuários que podem negociar suas tarifas com o prestador, de acordo com o contrato específico, mediante contrato específico. Correto. 2 está correto. 3. Em situação de escassez e contaminação, eu lembro de ter lido isso também. O ente regulador pode adotar mecanismos tarifários
para cobrir o custo adicional e garantir o equilíbrio financeiro. Também está correto. Eu também li isso na legislação, escutei a professora dando aula sobre isso, ela deu bastante ênfase, ela leu isso aqui, eu lembro disso aqui também. Então, nós temos como alternativas corretas A2 e A3. Com isso, nossa alternativa correta é a letra D. Próximo. Essa daqui foi que eu falei para você prestar atenção, hein? A elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, segundo o artigo 52 da lei. Aí você fala assim, professora, até parece que na hora da prova eu vou lembrar o que está escrito no artigo 52 da lei, né? Pega leve, né, professora? Você acha que eu vou lembrar o que está escrito no artigo 52 na hora da prova? Vamos lá ler a questão que você vai entender. Então, ó, a elaboração do Plano Nacional é de responsabilidade de quem? Professora, eu lembro que a senhora falou sobre uma coisa de união e de uma coisa que eu tinha que lembrar, certo? Então, nós temos já que é responsabilidade da União. Eu lembro do negócio da União lá. Por que eu lembro que é da União? Primeiro, porque eu estou estudando uma lei nacional de saneamento básico. Então, quem vai definir, quem vai fazer as coisas é a União. Isso é competência da União. Então, eu já sei que a União está dentro dos responsáveis. Então, ele quer saber quem é responsável pela elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico. A Agência Nacional de Águas. A Agência Nacional de Águas não tem nada a ver com a lei. Pode até haver com o assunto, mas lembre, nós estamos tratando de uma lei específica. Você não precisa se preocupar em falar assim, procurar sujeira na casca de ovo, entendeu? Não adianta ficar procurando aquelas coisinhas que só se enxerga com o microscópio. Não adianta. Você tem que ser direto. Estamos falando do quê? Olha aqui, Lei 11.445. Nós falamos sobre essa lei. Nós estudamos sobre essa lei. Então, a questão quer saber sobre a lei. Não quer saber sobre autarquia, sobre fundação pública. Não quer saber de mais nada. Ela quer saber da lei. Então, a lei falou sobre a Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Não falou disso. Não é responsabilidade da ANA fazer isso. Outro, governo estadual, reunidos por regiões, também não. É uma lei federal, uma lei nacional. O governo estadual não tem nada que fazer essa lei aqui. Então, já não é. O Senado Federal, essa aqui é uma questão para te enganar, né? O Senado Federal também não tem nada a ver com isso. A gente nem falou dele. O bichinho tá lá quietinho no canto dele, a gente nem mexeu com ele. Ficamos com a questão, com a alternativa D e E. As duas falam de governo federal. Até aqui as duas estão corretas, professora. Lei federal. A União, ela é responsável por elaborar esse plano. O governo federal, União, é responsável. Beleza. Sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente ou sob a coordenação do Ministério das Cidades? Lembra que eu falei que isso aqui era importante, você escrever coraçãozinho, escreve o nome do namorado aqui do lado, em cima, marca de qualquer jeito. Porque isso aqui que faz confusão. Ministério do Meio Ambiente ou Ministério da Cidade? Aí a pessoa que está desatenta, que está nervosa, preocupada, vai bater o olho e falar assim, o que tem a ver Ministério da Cidade com saneamento básico? É muito mais fácil, muito mais lógico o Ministério do Meio Ambiente, né? Eu não estou falando sobre saneamento básico? Então, o que tem a ver o Ministério da Cidade? Me diz aí. É coisa de você olhar assim para a prova assim, essa banca tá querendo me enganar, justo eu. Estou estudando saneamento básico. Lógico que o Ministério do Meio Ambiente tá doido. Aí a pessoa vai lá e marca isso daqui, ó. Marca a letra D. Vai toda confiante, acertei a questão, e não sei o quê, toda assim, né? Acertei a questão, Ministério do Meio Ambiente e tal. Aí, quando você vai fazer a correção da prova, questão, você vê lá que a professora Patrícia foi corrigir, fazer o gabarito extraoficial e falou assim, olha, gente,
Isso aqui é uma pegadinha. Lembra que eu falei que essa palavrinha era importante? Ministério da Cidade. Não pense em Ministério do Meio Ambiente, não. É um ministério que você nunca vai pensar ou imaginar que vai estar na questão. Ministério da Cidade. Então, quem é responsável por elaborar o Plano Nacional de Saneamento Básico? Quem é responsável? Pode responder aí. Eu não estou escutando, mas pode responder. É o governo federal. Governo federal, a União, sob a coordenação do Ministério das Cidades. Não vai me falar que é Ministério do Meio Ambiente, não, hein? Se você falar que é Ministério do Meio Ambiente, eu vou até ir na sua casa e vou dar-lhe uma coça na sua cabeça, dar um cascudo para você aprender. É Ministério das Cidades. União, sob a coordenação do Ministério da Cidade. Bora para a próxima, que eu falo demais. Próxima questão. Com relação à lei federal, veja que todas as questões ele deixa bem enfatizado que a lei de 5 de janeiro de 2007, olha que bonitinho, 5 de janeiro, quase perto do meu aniversário, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, é correto afirmar que. Então, temos 5 alternativas, 4 estão erradas, queremos só a única correta. Então, vamos ler. Os recursos hídricos integram os serviços públicos de saneamento básico. Eu quase ri aqui para você, que lembra que eu falei bem no início da aula? O que eu falei que a banca faz? Ela tira uma palavrinha daqui. Ela tira o não. Os recursos hídricos não integram os serviços públicos de saneamento básico. Não me vai errar uma questão dessa que eu também vou na sua casa e dou-lhe uma coça. Letra B. O abastecimento de água potável não faz parte do que se entende por saneamento básico. Eu também vou dar-lhe uma coça em você, né? Da definição de saneamento básico, o primeiro que nós vimos foi abastecimento de água potável. Você não me vai errar um negócio desse não, hein? Esse aqui também tá errado. Vou até dizer onde tá errado. Pronto. Agora estaria certo. Próxima questão. Alternativa. O fundamento exclusivo do serviço público de saneamento é a promoção da saúde. É somente a promoção da saúde e a proteção ao meio ambiente. E a salubridade do meio ambiente. Então, não é somente. Cadê? Exclusivo. Essas palavrinhas aqui, exclusivo, somente, apenas. Cuidado. Geralmente, elas estão erradas. Geralmente, não é regra, mas geralmente estão erradas. Próximo. Os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados com a utilização de tecnologias apropriadas. Independente... Cadê? Eu perdi. Independente da capacidade de pagamento, também está errado, gente. Depende muito. Tem que ser usado tecnologia apropriada? Sim, mas tem que depender da capacidade de pagamento do usuário. Sobrou só a última, hein? Os serviços públicos de saneamento básico devem ser prestados com base nos princípios de segurança, qualidade e regularidade. Até lindo de ver nessa questão. Corretíssima. Até porque não sobrou mais nenhuma alternativa, né? Nós vimos todas as alternativas, todas estavam absurdamente erradas. É tipo eliminar, né? Tá tudo errado, só sobrou uma, essa mesmo. É assim mesmo, você não tem que se preocupar com mais nada, não. Tem que se preocupar em resolver e acertar. Próximo. De acordo com o estabelecido nas diretrizes nacionais para o saneamento básico, de novo, lei, ele está te dizendo que ele quer resposta com base na lei. É princípio fundamental da prestação de serviço público de saneamento básico. Qual desses aqui é um princípio fundamental? Esse é um meio de cara, né? Mas vamos lá. A resposta está muito na cara, mas mesmo assim a gente vai achar a resposta e vai ver aos outros o que está errado nos outros, tá? Letra A. É princípio fundamental a universalização do acesso? Claro, princípio fundamental. É o fundamento, é a base
da diretriz nacional é a universalização do acesso. Aliás, é o primeiro princípio fundamental que aparece na legislação e na nossa aula. Esse aqui é o correto, tá? Mas vamos ver os outros. O abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizado de forma discricionária. O que é isso, meu filho? Eu não quero nem saber o que é isso. Eu não vi isso aqui na lei, eu não li isso aqui no material, nem na legislação, nem vi na aula. Isso aqui está totalmente errado. Se você não viu na aula, não viu no PDF, não viu em canto nenhum, chuta, entendeu? Vai para a próxima. Até porque a gente já achou a resposta certa, né? Mas vamos lá. Letra C. Há disponibilidade nas principais áreas urbanas de serviço de drenagem e de manejo das águas pluviais adequadas à saúde pública e à segurança da vida e patrimônio público e privado. Aí você fala assim, professora, tá certinho, né? Eu acho que isso aí dá para marcar como certa também. Meu filho, me diz um negócio. Você viu isso na legislação? Você viu essas palavrinhas patrimônio público e privado? Só isso. Você leu essa palavrinha? Você viu eu falando essa palavrinha? Não. Procura lá na legislação. Não tem isso aí. Segurança da vida, patrimônio público e privado. Você nem leu isso. Você está criando ideias. Você está imaginando. Pode ser que seja. Pode ser que seja certo. Não é pode ser, não. É certo ou errado. Pronto, acabou. Letra D. A utilização de tecnologias disponíveis, considerando exclusivamente, ou seja, só vai considerar a capacidade de pagamento do usuário. Negativo, tem muitas outras situações que vão ser consideradas. Não é só exclusivamente a capacidade de pagamento. E a letra E, a transparência das ações baseadas em sistema de informação e processos decisórios sigilosos. Os processos sigilosos, eles não são públicos. Informações sigilosas não têm a transparência e publicidade. Então, está errada. Alternativa A, como nós vimos. Próximo. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico pode incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo. Corretíssimo, nós vimos isso. Nesse sentido, analise a opção que indique a entidade que não possui representação assegurada pela legislação. E aí você tem que lembrar daquilo que eu fiquei lendo. Eu li muita coisa, com certeza. E você também vai ler muita coisa. Mas eu trouxe questões que foram faladas na aula, para você ver como que a banca ele pega o que está na lei, acrescenta uma frase, acrescenta uma palavra, para você ver que não tem para onde você correr. Se você seguir meus passos, seguir minhas dicas, meus passos não, perdão. Se você seguir minhas dicas, eu tenho certeza que você vai acertar. Então, veja só. Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, beleza. A opção que indica a entidade que não possui representação. Então, vamos lá. Vou perguntando para vocês. Os titulares dos serviços de saneamento básico, eles possuem representação nesse colegiado, nesse órgão colegiado? Possui sim, eu lembro de ter falado dos titulares. Ministério Público Estadual? Não sei, não estou lembrada. Passa para a próxima. C. Órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico. Claro. Isso eu vi e é bem óbvio, né? Nós lemos isso aí também. D. Prestadores de serviço público de saneamento básico. Tem representação? Tem, estou tratando de saneamento básico. E órgãos de defesa do consumidor relacionado ao setor de saneamento básico? Olha, eu vou te dizer um negócio. Essa questão aqui, erra quem está com medo de errar, quem não confia no seu potencial e quem não confia naquilo que estudou. Porque, numa boa, essas três aqui já tá dando de cara, tá dizendo que tá certo. Titular do serviço de saneamento básico. O titular não vai ser representado nos órgãos colegiados? Com certeza vai. O único que não tem representação é o Ministério Público Estadual. Lembrando que os usuários
também têm representação. Não está aqui, né, na questão, mas usuários também têm representação no órgão colegiado de caráter consultivo. Então, o único que não tem é o Ministério Público Estadual. Outra questãozinha. O Plano Nacional de Saneamento Básico, elaborado pela União, conterá. Ah, professora, agora a senhora pegou pesado. Veio justo na minha ferida. Na Política Nacional de Saneamento Básico. Vamos ler. Letra A. As diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas especiais de interesse turístico. Olha aí só. Olha como eu te disse tudo que está aqui nesses exercícios. Lembra que eu grifei? Eu até fiz isso. Eu grifei área especial de interesse turístico. Falei, presta atenção que tem questão de prova que cobra isso. Ou que vai dizer que não é o que é. Mas essa palavrinha aqui, por que eles fazem isso? Porque a pessoa que está distraída, que está nervosa, ela não vai nem prestar atenção. Ela vai olhar e falar assim, interesse turístico? Saneamento básico? Não, não tem nada a ver. A pessoa vai ficar na dúvida e vai marcar errado. Sabe por quê? Vamos ver os outros. Os objetivos de curto, médio e longo prazo para a universalização do serviço de saneamento básico, independente de verificação de compatibilidade com os demais planos e política. Certo. Calma lá. A política nacional vai ter esses objetivos de curto, médio prazo e tal, mas não é independente. Eles vão depender da verificação da compatibilidade com os planos e política da União. Tá errado. Veja que são questões que, se você não prestar atenção, se você não confiar em você, falar assim, eu sei, eu estudei, eu resolvi muito exercício, não vou ter problema, você não se confunde, porque quem está confuso, quem está com medo, o medo faz isso. O medo te cega. O medo faz você ficar cego e você não enxerga essa palavrinha aqui. Você olha isso aqui e fala que está errado. O que tem a ver interesse turístico com saneamento básico? Não tem nada a ver. Vamos ver os outros, que o medo vai te cegar. A proposição de projetos e ações necessárias para atingir os objetivos da política federal de saneamento básico, sem identificar as respectivas fontes de financiamento? Errado, deve ser identificado as respectivas fontes de financiamento. Óbvio. Como é que eu vou propor projeto sem saber de onde vem o dinheiro? Letra D. As diretrizes para o equacionamento dos condicionantes de natureza político-institucional sem impacto na consecução de metas e objetivos estabelecidos. Também não. Tem que avaliar quais são os impactos. E a letra E, as orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza cultural e tecnológico que não interfiram nas metas e nos objetivos estabelecidos. Veja, esses dois estão bem parecidos, né? O medo, ele vai te cegar e vai te deixar na dúvida. Mas lembre-se que nesse tipo de questão, você tem que fazer o seguinte. Você tem que marcar, tem que fazer o contrário do que você queria. Como assim? Você olha isso aqui, você fala, não tem nada a ver turístico. E aí vamos supor que o medo te segue em qualquer uma dessas questões e você acha que essa daqui tá certa. Mas alguma coisa te diz que essa aqui tá certa. Você quer marcar essa, não quer marcar essa. Aí você fala assim, vou marcar o que eu não quero marcar. Entendeu? É a psicologia, lembrei da palavra, a psicologia inversa. Lembre que o medo vai te cegar, hein? Ele vai dizer, vai fazer você não enxergar a resposta certa. Bora. De acordo com a lei federal, não se compreende entre os serviços públicos de saneamento básico a atividade de, vamos lá, direto no ponto, sem medo. Qual desses serviços não é serviço público de saneamento básico? Vou dar um tempinho para você ler. Limpeza urbana faz parte de serviços públicos de saneamento básico?
Faz. Abastecimento de água potável? Faz. Esgotamento sanitário? Faz. Administração de recursos hídricos? Não. Manejo de resíduos sólidos? Sim. Você não tem certeza se a letra D está certa? Beleza. Lê a letra A, B, C e E. Você viu que as 4 estão erradas? Só sobrou uma, que é a nossa correta. Na verdade, que não compreende, né? Ele quer que não compreende. Aqui, a única dessas que não é serviços públicos de saneamento básico é administração de recursos hídricos. Letra D. Vamos terminar os exercícios, que falta bem pouquinho, tá? Estamos terminando. Inclui-se expressamente na definição de saneamento básico trazida pela Lei 11.445, serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quê? Saneamento básico são serviços, infraestruturas e instalações operacionais de quê? De controle de vetores de disseminação de doenças infecciosas? Meu Deus, professor, não sei nem o que é isso. Pula para a próxima, não tem nada a ver. Manejo de resíduos industriais, cuja responsabilidade seja ou não atribuída ao gerador? Errada. Letra C. Tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Tá parecendo que tá certo. Vamos fazer uma bolinha aqui, parece que tá certo. Recuperação de áreas degradadas e descontaminação do solo. Nada a ver com saneamento básico. Medição e controle da poluição atmosférica. Também não, tem nada a ver. A única que está 100% certa, que não tem nenhum errinho, nenhum risquinho, isso aqui também está errado, é a letra C. Saneamento básico são serviços, infraestrutura e operações de tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. Próxima. No que se refere ao saneamento básico, assinale a opção correta. Veja que eu já não estou na FGV, já que fui para questões de outras bancas, mas eu quero que você pratique o conteúdo. Não se preocupe com a banca examinadora. No que se refere ao saneamento básico, assinale a opção correta. De novo, acerte falando sobre recursos hídricos. Outra questão de recursos hídricos. Os recursos hídricos integram os serviços públicos de saneamento básico. Está errado, já vimos a questão dessa. A prestação de serviço de saneamento básico atende aos requisitos mínimos de qualidade, regularidade e continuidade, cabendo aos estados da federação definir os parâmetros mínimos. Não, eu falei também que é importante. Quem define os parâmetros mínimos é a União através do Ministério da Saúde. Está errada também. Uma sociedade de economia mista estadual pode realizar a prestação regionalizada de serviço público? É estadual? É. Pode sim realizar prestação regionalizada. Letra D. Aglomerados rurais são considerados localidade de médio porte. Não é médio, é pequeno porte. Está errada também. Letra E. A fiscalização do serviço público de saneamento básico é uma atividade indelegável, significa que não pode ser delegada pelos titulares responsáveis por esse serviço. Errado, a fiscalização pode sim ser delegada. Veja que é muito simples, muito prático. Nossa resposta é a letra C. Estamos acabando. Acho que essa é a última questão. Nos termos da Lei 11.445, assinar a alternativa que indica o serviço público que não pode ser considerado como saneamento básico. Outra questão de outra banca falando a mesma coisa. Por que eu falo que é importante você fazer questões de bancas diferentes? Porque o assunto é o mesmo. E quanto mais você fizer, mais você vai ter prática e mais fácil vai ficar. Diz aí. Qual é o que não pode ser considerado como serviço de saneamento básico? De novo, a mesma questão. Esgotamento sanitário pode? Pode.
Manejo de águas pluviais? Sim. Limpeza urbana? Sim. E administração de recursos hídricos? Nós resolvemos uma questão anterior de outra banca falando a mesma coisa. Não é considerado serviço de saneamento básico, administração de recursos hídricos. E aqui nós finalizamos a nossa aula. Passamos um pouquinho do tempo, mas porque eu queria fazer todas as questões com você. São muitas questões? São, mas eu queria fazer para poder mostrar como não é difícil, não é complicado, não é um bicho de sete cabeças, tá? E aqui eu trouxe uma mensagem motivacional. O nosso sucesso, ele é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Não conseguiu hoje? Amanhã você faz mais um pouquinho. Se todo dia você fizer um pouquinho, você vai chegar aonde você quer, ao seu sucesso, que no nosso caso, o nosso sucesso é a aprovação, é a posse no concurso público. Finalizamos a nossa aula. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu espero muito que a aula tenha sido bem clara, bem didática, que você tenha aproveitado ao máximo, que todas as informações tenham ficado bem claras. Pratique muito exercício. Sigam-me no Instagram. Meu e-mail, em caso de dúvidas, sugestões, críticas, podem entrar em contato comigo. Farei o maior prazer em respondê-los. E até a próxima. Fiquem com Deus e até mais.